Salve galera, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a plantar cúrcuma, também conhecido popularmente como açafrão da terra. É uma planta herbácea originária da Ásia. Ela possui raiz tuberosa. Por ser uma raiz tuberosa, ela é uma estrutura que armazena reservas energéticas e outras substâncias produzidas pela planta, como por exemplo os antioxidantes e as vitaminas que são as propriedades medicinais da cúrcuma, além de antibiótico natural também que ela é. E a raiz é justamente aquilo que a gente consome. Ela é muito utilizada em condimentos, principalmente da culinária indiana e tailandesa. Ela é um ingrediente de um tempero chamado curry, aquele pozinho amarelo. E eu vou ensinar para vocês a fazer muda através de uma planta mãe que já está pronta para ser colhida. Esse é meu pé de cúrcuma, gente. Ele está num vaso de 11 litros. Vocês podem ver, já está com as folhas ressecando, meio amareladas. Isso significa que o solo já está meio pobre em nutrientes, já provavelmente não tem mais espaço para essa planta aí crescer no subsolo, então ela não vai mais produzir mais, né? Já que a estrutura de interesse é a raiz dela, então não vai produzir mais do que aquilo que já tem aí. Então o que vale a pena fazer nessa situação é trocar de vaso, aproveitar, colher um pouco, né, para consumir e aproveitar fazer umas mudas novas e plantar novamente desse pé que já está sendo cultivado de maneira orgânica. Então toda a biomassa dele aí é orgânica, não tem nada de agrotóxico incorporado, já que eu adquiri esse cúrcuma de uma produtora orgânica aqui da minha região. E se vocês notarem, as folhas estão meio rasgadas assim, porque ventou muito esses dias. E essa planta ela não tolera muito vento. E, infelizmente eu deixei ela numa área desprotegida aqui, e aconteceu isso. Então o primeiro passo é tirar a planta do vaso e separar os rizomas do torrão de terra, para poder identificar ali o que você vai colher e o que você vai plantar. Então é só você segurar o vaso por baixo assim. Nessa hora você entrelaça seus dedos nas folhas para segurar bem. Virar o vaso assim, eu gosto de apoiar no peito, dá uma apertadinha, empurra com o dedão o fundo do vaso, segura, dá uma chacoalhada e pronto. Se você observar bem, nesse torrão de terra a gente consegue ver várias raizezinhas pequenininhas, como se fosse raiz normal. Diferente daquela raiz que a gente esperava ver do cúrcuma, né? Que seria a raiz tuberosa. Essa morfologia de raiz, a planta absorve a água e os nutrientes. Diferente daquele tubérculo da raiz que a gente vai consumir, que a planta utiliza para armazenar as reservas e as substâncias que ela produz. E se você notar bem aqui, possivelmente, se a planta tivesse espaço e tempo, ela iria produzir os tubérculos aqui. Agora nós iremos separar a terra do rizoma do cúrcuma. Eu aconselho você fazer em cima de uma bacia, de um recipiente que você possa coletar essa terra, principalmente caso você queira reutilizar ela ou não fazer sujeira aí na sua casa. Aí é só ir gentilmente apertando assim a terra, retirando. E a gente já observa aqui um tubérculo aqui, ó. Tá cheio de raiz, gente. Isso tudo aqui é a raiz da cúrcuma. Só que, como eu falei, é a morfologia de raiz para absorver água e nutriente e fixar a planta no solo também. E isso aqui também é raiz, gente. Não é caule não, tá? O caule, ele vai estar bem entre a folha, isso aqui é folha,
e a raiz. O caule ele é uma coisinha ínfima aqui nessa planta. É uma estrutura quase que não é aparente. Raiz aqui tuberosa, que armazena energia e todos os princípios medicinais e nutritivos dessa planta. Você pode usar luva também, viu, gente? Eu não aconselho você usar nenhuma ferramenta, a não ser que você... porque a gente está cultivando em vaso, certo? Então a gente vai preparar um solo bem aerado, igual vocês podem olhar aí no canal, tem um vídeo de solo que eu uso para todas as minhas plantas aqui da horta. E ele facilita bastante para esse processo aqui, não precisa nem de ferramenta, no máximo uma luva para não machucar a pele. Caso tenha algum ferimento na pele, eu tô com um machucado aqui no dedão, eu devia ter posto luva, esqueci. Às vezes acontece. Continua sempre gentilmente tirando, parte por parte. Não se preocupa em quebrar essas raízes que são para absorver nutriente e água, porque na hora de fazer uma nova muda, o rizoma ele vai ter energia suficiente para produzir novas estruturas. E para a planta é até interessante ela produzir novos rizomas do que tentar reutilizar esse aqui que foi produzido anteriormente. Então já começa a ser separados os rizomas aqui. Vai com cuidado, tá? Para não quebrar. Pode limpar toda essa raiz aqui, ó. Isso aqui, gente, também, se a planta tivesse tempo e espaço, como eu disse, ela iria produzir mais tubérculos aqui, ó. E engrossar essa raiz aqui e ia produzir um novo cúrcuma pra gente consumir. Olha aqui. Olha esse aqui. Eu vou ensinar a fazer muda também. Que às vezes a gente pega um tubérculo muito pequenininho, às vezes não compensa nem comer, às vezes compensa plantar para ele crescer mais, ramificar, produzir outros tubérculos também. Aí ele se multiplica e se tiver muito duro igual agora, ó, gente, agora eu tô com medo de quebrar, tá vendo? Eu vou ensinar um truque aqui pra você. Você vai pegar um frasco, encher de água da torneira e mergulhar aqui, ó. E lavar, é só lavar, gente. Você pode lavar também na pia do tanque, mas o problema é que se isso tudo for pro ralo, né, gente, vai entupir todo o seu encanamento. Pode lavar no seu jardim também, se não tiver problema que a terra fique ali sobre a grama, por exemplo. Às vezes eu lavo aqui em cima da grama também. Mas estou ensinando essa técnica aqui para vocês, caso queiram evitar sujeira. E, inclusive, essa água aqui, que ficou cheia de terra, dá um excelente adubo líquido, viu, gente? Você pode usar para regar suas plantas da horta. Aí, vai lavando.
pega toda essa água aqui que está cheia de nutriente do solo e rega suas plantas. Às vezes sai um tubérculo pequenininho assim, com uma folhinha bem como essa, bem uma mudinha aqui. Excelente para plantar, fala aí gente, não é? Então agora eu vou ensinar vocês a fazer muda de cúrcuma. E olha aí minha gente, quanto cúrcuma que eu colhi nesse vaso de 11 litros, hein? Depois tem que limpar bem essas raízes que não são os tubérculos. E lavar bem a casca para ela ficar bem laranjinha. Aí você olha uma mudinha dessa, né, minha gente? Que sai com folha e tudo, raiz. Ah, vou plantar essa aqui. Vai ficar forte, vai produzir mais cúrcuma. Não, você até pode plantar, ó. Inclusive tá até saindo aqui outro broto aqui de folha. Até vai vingar, eu vou fazer o teste, vou plantar esse aqui também. Mas o aconselhável é você plantar só o tubérculo, sem folha, sem muita raiz assim. Porque a planta ela vai ter energia para produzir tudo isso novo. E às vezes é pior para a planta ter que se recuperar de alguns danos que acontecem na hora da colheita, que é normal, né? A gente arranca toda a planta do solo, então danifica muito a raiz, né? Então, às vezes, isso é porta de entrada para doenças, é mais difícil para a planta se recuperar do que construir novas estruturas. Mas no caso, essa aqui tá bem bonitinha, ó. Ela nem tá danificada. Acho que compensa até plantar ela inteira, porque, como eu falei, para que eu vou cortar aqui? Porque é melhor plantar sem folha. Para que eu vou cortar aqui? Para machucar a planta, ela ter que cicatrizar aqui? Não, se for para ela melhor produzir outra folha, ela vai deixar essa estrutura aqui secar, vai mobilizar o nitrogênio, os nutrientes móveis para cá, para ela produzir outra estrutura. Isso aqui naturalmente vai secar. E você pode até ajudar ela, na hora que secar você vai lá e corta. Não precisa já cortar antes de plantar. Agora, por exemplo, a gente tem um outro aqui. Esse aqui, ó. Ele até dá pra comer, ó. Tá gordinho e tudo. Mas, ó, não tá brotando nenhuma folha, nem nada dele, tá vendo? Esse aqui é excelente pra plantar também. É uma excelente muda. E todos os outros que estiverem maiores, mais fáceis de descascar, aí a gente consome. Ou às vezes tem até gente que nem descasca, né? Tem uns que às vezes saem tão bonitinhos assim, bem laranjas, bem amarelados, laranjas, que nem precisa descascar às vezes. Até porque, né, gente, é orgânico, né? A gente que plantou, a gente sabe que aqui não vai ter nada de mal contra a gente. A gente sabe que só lavar e higienizar bem isso aqui vai ser extremamente saudável para consumir. Não há dúvidas de que aqui não tem nenhum produto químico, nenhum veneno.
Não precisa fazer lavagens mágicas para purificar, só consumir. Essa é a vantagem de fazer só horta orgânica. Então, para plantar, fazer as mudas, eu separei aqui 2 vasos de 1,5 litro cada um, mais ou menos. Vou até usar essa mesma terra, porque eu tinha replantado essa cúrcuma há pouco tempo, eu tinha feito um solo bem bacana, então eu sei que aqui ainda tem nutriente. E como no estágio inicial da planta de formação da muda, ela não precisa tanto do nutriente do solo, ela usa mais do que ela já tem armazenado, assim como as sementes, os tubérculos, eles usam a energia que eles têm para iniciar o brotamento, não precisa ter tanto nutriente, então eu vou usar a terra do próprio vaso mesmo, que é a mesma receita que eu sempre uso nas hortaliças. E como eu já vou transplantar, assim que eu sentir que a planta tiver ganhado força aqui, aí eu já mudo para um vaso maior e também com um substrato novo, já preparado, tudo certinho, com os ingredientes todos novos lá. Então eu vou plantar essa aqui, como a gente tinha observado, que era uma excelente candidata para fazer esse teste aqui, de manter todas as estruturas, né? Não vou cortar as folhas, vou plantar já com as folhas. E vou fazer outro também aqui, só com o tubérculo, sem as folhas. E a gente pode fazer experiência, gente. Vamos seguir esse cultivo aqui desses 2 grupos aqui, um plantado com folha e outro plantado sem folha. Vamos deixar nas mesmas condições ambientais, mesmas condições de solo, nutrição e rega, iluminação. E vamos acompanhar o desenvolvimento, ver qual que vai ser a diferença aí dos 2 métodos de plantio. Um com folha e o outro sem folha. Aqui, ó. Não precisa enterrar muito, tá? Enterra uns 2 dedos, 3 centímetros, 4 centímetros. Não aperta, né? Deixa bem fofo, sempre bem aerado o solo. E depois para regar, como sempre, eu gosto de borrifador. Se vocês quiserem usar regador chuveirinho ou regador normal, toma cuidado para não fazer erosão no solo. Por isso que eu aconselho o borrifador, né? Aqui é só regar bem. E deixar as plantinhas aí na nossa horta. Lembrando, a cúrcuma, ela não gosta de muito sol direto, ela é aquela planta que fica na base de uma outra planta um pouco maior, embaixo de um arbusto, de uma árvore, então ela gosta de meia sombra, igual o gengibre, bem parecida com o gengibre. E gosta de umidade no solo, solo bem aerado, e não gosta de ventos também, porque os ventos danificam as suas folhas. Agora é só deixar ela na horta e continuar o experimento. Eu vou fazer outros vasos para não deixar apenas um indivíduo por grupo, certo? Eu vou fazer 2 mudas plantadas com folha e 2 mudas plantadas sem a folha. Para a gente ter, caso aconteça algum acidente com alguma, a gente tem uma como reserva aí. E vamos seguindo o experimento. E olha o que eu tenho aqui, minha gente. Eu separei todos os tubérculos que eu vou usar para consumir. Plantei ali para o experimento 2 dessa aqui, com folha, e 2 sem folha. 2 tubérculos sem folha. Os que eu plantei sem folha não estavam tão pequenos como essa aqui. As com folha estavam assim, uma bolinha. Os tubérculos que eu plantei, eles estavam um pouquinho maiores. Quando eles estão soltos, eles ficam compridinhos assim. E os tubérculos sem folha eu plantei desse tamanho aqui. Então, eu plantei 2 desse aqui, mais 2 desse aqui. Separei os que eu vou comer, que eu vou pesar lá para vocês verem quantos gramas de cúrcuma eu consegui colher num vaso de 11 litros.
E ainda tem todas essas mudas aqui, ó. Uma, duas, três, quatro e mais essa pequenininha, essa quinta pequenininha. Então, olha, gente, eu gosto de plantar as cúrcumas assim, ó. Quando eu colho, o talo dela sai aqui, ó, parece uma cebola, tá vendo, ó? Um bulbo, parece um bulbo. Que começa a brotar umas raízes, eu nem limpo nada. Eu planto assim. E como eu falei, às vezes o pessoal fala que não é bom porque a folha começa a secar e apodrecer, mas como eu disse, ela vai mobilizar tudo que tem ali nas folhas, vai secar a folha e a gente dá uma ajuda para ela. Corta a folha seca, ou quando começar a apodrecer, e vai cuidando aí. Às vezes nem seca a folha, nem perde a folha. E o que acontece é que começa a brotar mais e mais. Quando você vê que nasceu um brotinho ali, você já pode mudar de vaso. E olha aí, galera, agora na cozinha, já limpei todo o cúrcuma, lavei ele na água corrente, escovei um pouquinho, cortei as raízes fora, aí ó, as raízes que absorvem os nutrientes e a água, que não nos interessam para consumo. E aqui o que a gente vai consumir. Coloquei aqui na balança para a gente pesar. Então aqui eu vou zerar a balança. Vou ver quanto que deu. Tô curioso também, gente, ainda não vi, hein? R$ 246, galera. Quase 250 gramas. Não sei quanto tá custando aí o cúrcuma orgânico no mercado, mas colhi aí num vasinho de 11 litros, 250 gramas de cúrcuma. E ainda por cima, produzi mais 9 mudas de cúrcuma, que estão lá na minha horta. E se eu plantar cada uma dessas 9 em vasos de 11 litros, cada muda vai me gerar 250 gramas de cúrcuma. Então é isso, gente. Vale a pena ou não fazer só horta em casa? Eu acho que vale a pena. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para acompanhar o conteúdo aí. O experimento vai rolar, eu vou postar continuidade aí mais pra frente. E tamo junto, galera. É nóis.